Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade, o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre. E suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Querido e bondoso Iau dos exércitos, em nome de Yahushua Mashiach, me apresento diante de ti, ó grande Abba, para te agradecer por esse privilégio de ser instrumento nas tuas mãos para levar a tua mensagem, Pai, ao coração dos teus eleitos. E também, Pai, ao conhecimento do joio, não para que ele se converta, porque o joio não é planta que tu plantou, mas para que ele, Pai, fique indesculpável diante de ti. Para que se cumpra nele, Pai, a analogia do barro e da cera. A cera representa os teus eleitos. E quanto mais a tua palavra chega ao coração deles, mais eles se amolecem diante de ti, mais eles se curvam diante de ti e te adoram em ruach e verdade. E o joio não é assim. É representado pelo barro, que quanto mais o evangelho chega para eles, mais duros eles se tornam. Portanto, Pai, Abba, que na nossa língua portuguesa quer dizer Pai. E eu quero te agradecer por tamanha revelação, por tamanho entendimento, de ter, Pai, o discernimento de obedecer à voz de teu filho Yahushua, quando ele diz que o joio tem que crescer junto com o trigo. E nessa oração, os teus filhos inteligentes que vigiam já entenderam o porquê que o joio tem que crescer junto com o trigo. Porque eles precisam também conhecer o Evangelho, pois a ordem foi pregar o Evangelho a toda criatura inteligente, é óbvio, a toda criatura racional, que tem discernimento, que tem condições de discernir o certo e errado. O Evangelho não é pregado para animais irracionais, mas para a tua seara, Pai. E de um modo providencial de tua parte, até mesmo para a seara do adversário. E a seara do adversário é constituída de anjos maus e de homens maus, que nós conhecemos como joio. E eles devem ficar indesculpáveis diante de ti. Por isso eles têm que conhecer, pelo menos, a estrutura joio na forma humana. Pois o trigo e o joio são muito parecidos. Por isso nós não podemos arrancar o joio, porque corremos o risco de arrancar o trigo. Obrigado por esse discernimento. Te agradeço por tudo. E peço, Pai, que a tua vontade, ó grande Abba, seja cumprida em nome de Yahushua Mashiach. Assim seja. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós hoje, irmãos, nós vamos... Eu ainda nem escolhi o título para essa mensagem. E deixa eu pegar aqui a caneta. Não escolhi o título para essa mensagem não, irmãos. Eu não escolhi o título para essa mensagem. Mas é uma mensagem que eu vou falar de novo nascimento, o verdadeiro novo nascimento. Eu acho que vai ser esse o título. Deixa eu botar aqui o verdadeiro
verdadeiro novo nascimento. Ponto. O verdadeiro novo nascimento. É o título da mensagem de hoje, dado aqui agora, nesse momento. Irmãos, e sem mais delongas, eu vou abrir aqui as Escrituras. Vou abrir as Escrituras na Bíblia que eu costumo abrir. E vou abrir as Escrituras no aplicativo da Bíblia Yal Shalaim, uma Bíblia que foi elaborada por irmãos Yaldim. Portanto, eu quero abrir aqui e quero ir no livro de Jó, e no mesmo livro eu quero também acessar no aplicativo. Como eu disse no vídeo passado, hoje é dia 23, irmãos, 23/4/2025. Essa hora eu estou gravando um vídeo que vai subir no dia 24, às 18 horas. Às 18 horas no YouTube. Agora são 20 horas e 18 minutos. Nesse dia eu já fiz uma live. Já está aí na plataforma para quem quiser ver. Uma live. Eu fiz uma live cujo título agora eu não me lembro, mas foi a live que foi postada hoje, dia 23, mas vocês vão estar vendo esse vídeo, que esse é um vídeo gravado, que vai subir para o ar dia 24. A live do dia 23 está aqui no canal. Então hoje, além de ter feito essa live, eu agora estou gravando um vídeo de quinta-feira. O nosso trabalho aqui, meus irmãos, é muito árduo, muito duro, muito difícil. Se vocês for parar para analisar, às terças eu tenho vídeo, tenho gravação que sobe às 18 horas às terça-feira. Tenho gravação que sobe às 18 horas às quinta-feira. E tenho gravação que sobe às 9 horas da manhã aos domingos. Essas são as 3 gravações que eu faço. E tem uma live que eu costumo fazer às sexta-feiras, às 20 horas. Olha só. Tem uma live que eu costumo fazer às sexta-feira, às 20 horas. Então, como vocês podem ver, ficou aí o Shabat. O Shabat. Às quarta-feira, entre aspas, porque hoje é quarta-feira, eu estou aqui gravando esse vídeo que vai subir para amanhã. Então, de descanso mesmo, de descanso mesmo que eu tenho, irmãos, é o Shabat. Porque todos os dias da semana eu estou ocupado no trabalho de Yal, no nosso trabalho físico, onde a gente tira o faz-me rir, o que compra o alimento. Então eu sou um homem que eu posso considerar, e eu não gosto aqui de me exaltar, longe de mim isso, mas eu sou um homem que eu posso me considerar um homem de trabalho, um homem de labuta. Porque além de trabalhar no nosso trabalho físico, tem um trabalho de algo que não pode ser negligenciado de jeito nenhum. E na live passada, na live do dia 23 de 4 de 2025, vocês puderam ver na própria live que chegou um cliente aqui e eu estou com apenas um serviço em cima da bancada e depois desse estou na mão de Yal para ele trazer mais serviço, mas chegou um serviço, um orçamento para que esse amigo que vos fala poder fazer, e eu tive que dispensar por hora, porque eu não podia largar a live para tratar de trabalho secular, porque a comida que me alimenta não é a comida física, mas sim o alimento espiritual. E isso é importante a gente entender isso. Então, a nossa vida aqui é muito árdua, muito difícil, mas nós estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade de Yal. E, sem mais delongas, como nós vamos falar do verdadeiro novo nascimento, nós vamos falar do verdadeiro novo nascimento, e eu quero, meus irmãos, ler com vocês aqui na Bíblia, na nossa Bíblia, na Bíblia comum, e disse, isso está em Jó 1:21. Depois a gente vai ver esse trecho
o mesmo trecho, no livro, na Bíblia de Yal Shalaim, né? A Bíblia dos Yaldim, a Bíblia que foi escrita, é um aplicativo que eu tenho no celular, mas que eu capturo a tela e trago para cá para o computador. E disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ial o deu, Ial o tomou. Bendito seja o nome de Ial." E vamos agora, irmãos, vamos ver se a gente consegue aqui pegar, aqui está ela aqui. A Bíblia dos Yaldim, a Bíblia do aplicativo, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Yal Shalaim. Essa é a Bíblia feita por irmãos Yaldim. Nós vemos o que o texto diz no livro que acabamos de ler. E disse: "Nu saí do ventre de minha", aqui eles botaram entre parênteses, tá? Para dizer que não é esse que está lá, que está no original. Não é mãe, mas ama. E aí, irmãos, nós vamos começar a ter uma discrepância e algo incoerente entre a Bíblia que eu li e essa Bíblia aqui. Aqui eles estão dizendo que lá no texto original não é mãe, é ama. E fala: "E desnudo seguirei para a sepultura. Ial o deu, Ial o tirou. Bendito seja o nome de Ial." Agora eu vou dar mais uma lida de novo para poder a gente entender. E disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ial o deu, Ial o tomou. Bendito seja o nome de Ial." Agora nós vamos nas implicações que tem aqui nesse texto. E as implicações, irmãos, não é uma implicação teológica. Não. Não é uma implicação teológica, porque nós não estudamos teologia. Nós estudamos ialdeologia. Ou seja, nós estudamos as verdades de Ial. Entende? E nós vamos agora aqui, irmãos. Olha, ele está dizendo que desnudo seguirei para a sepultura. Você acredita mesmo, meu irmão, minha irmã? Você acredita mesmo que alguém vai nu, vai sem roupa para uma sepultura? Olha a discrepância no texto. Olha a discrepância, irmão. Você acredita que alguém desce à sepultura nu, sem roupa, pelado? Realiza. Realiza um filho enterrando um pai, fazendo o velório do pai, de uma mãe. Realiza a história de Sem, Cão e Jafé com Noé, com Noa, o Noé, o No, porque no Aplit não tem a palavra, não tem a letra I. Mas realiza a história de Sem, Cã e Jafé. Cão chega e ri da nudez do pai, vê o pai nu, ainda chama os irmãos para poder ver o pai nu. Os irmãos, quando percebem que o pai está nu, o aba deles estava nu, os irmãos pegam uma roupa, pegam uma toalha e segue de costa para tapar a nudez do pai. Eles não foram de frente, porque, irmãos, é pecado contemplar a nudez dos pais. Agora realiza comigo um velório de um pai e de uma mãe em cima da pedra, peladinho, nu. Se é isso aqui que o texto está dizendo, irmãos, é uma grande discrepância, é uma grande contradição. Essa que é a realidade dos fatos, meu irmão. Nós temos que ser honestos. Temos que ser honestos com o texto. O texto não fala de sepultura, irmãos. Jó está falando que nu, ele saiu do útero da mãe dele, do ventre da mãe dele. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Ele não está dizendo que saiu nu do ventre de uma ama. E nós vamos descobrir agora o que é ama, qual o significado da palavra ama. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, irmão. Eu sugiro a vocês, quando vocês estiverem vendo no celular de vocês, se estiver vendo numa televisão, vai ser melhor ainda, que vocês vão poder enxergar melhor. Se estiver vendo no celular, abre o celular no YouTube com tela cheia. No Zap, no Facebook, você não vai conseguir abrir o celular com tela cheia. Apenas se você acessar pelo YouTube. Ele te dá a opção de abrir com tela cheia. Vamos lá, irmão. A palavra ama. A palavra ama. Vamos aqui. A palavra ama. Ó, presta bem atenção. É a mesma palavra que está lá. Substantivo feminino.
mulher que cria uma criança, amamentando-a ou não. Independente dela amamentar ou não, ela é uma ama. Não é uma mãe, é uma ama, é uma mulher que cria uma criança, não é uma mulher que pare uma criança. Criar uma criança é uma coisa, parir uma criança é outra. Então, ama aqui, o significado é a mulher que cria uma criança, amamentando-a ou não. Dona de casa em relação aos empregados, isto é igual patroa. Tá vendo, irmão? Aia. Isso aí eu já não sei o que é. Governanta de casa de padre. Governanta de casa de padre. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Origem etimológica. Aqui, ó. Origem etimológica. Etimológica de quê? Da palavra. A origem etimológica. Latim hispânico. E observe que aqui está com dois M. E tem a vírgula separando mãe. Mãe de quê? De criação. Porque não foi ela que ela não... A ama não pare. A ama cria, apenas cria. Ela não pare. Dona de casa. E tá vendo, irmãos? A origem etimológica é latim. Hispânico ainda por cima. E agora, aqui, meus irmãos, dentro dessa estrutura aqui, dentro daqui da Bíblia, a Bíblia do aplicativo Yal Shalaim, ele está dizendo aqui, irmãos, ele paganizou, colocou a palavra, entre parênteses, a palavra mãe e colocou a palavra ama. A ama, ela não pare, ela apenas cria. E quando ele fala que desnudo seguirei para a sepultura, é isso que o texto está dizendo para nós aqui, meus irmãos? É isso que o texto está dizendo para nós aqui? Nu saí do ventre de minha mãe. E vamos dizer que Nu ele saiu do ventre da ama dele. Vamos dizer que a palavra correta seja aí ama. E vamos dizer, e disse, Nu saí do ventre de minha ama. Vamos colocar aqui, esquece mãe e vamos colocar ama aqui. Nu saí do ventre de minha ama. Ventre é o quê? É de dentro da barriga. E Nu tornarei para lá. Então, se ele vai tornar, se ele está dizendo que Nu ele saiu e Nu ele vai tornar para lá, é para sepultura que ele está falando ali, o texto está dizendo sepultura. E partindo do princípio que a nossa nudez não pode ficar desnuda, partindo do princípio que ninguém é enterrado nu, realiza comigo, realiza agora, realiza, vamos realizar, realiza. E ao chamar Lázaro de dentro da sepultura, ele chama Lázaro, então Lázaro vem. E agora Yalcha diz, agora tira a faixa dele. Opa, não está nu, não está nu, está enfaixado, não está nu, está enfaixado, não está nu. Agora realiza comigo agora, realiza. Os discípulos estão tirando a faixa do defunto, do ex-defunto, que agora ele está ressuscitado não, revivido, porque a verdadeira ressurreição mesmo, até agora só Yalcha tem a verdadeira ressurreição. Por isso ele é a primícia dos que dormem. Ele é a verdadeira ressurreição, ressuscitou e nunca mais morreu. Lázaro reviveu, mas morreu outra vez. Então agora realiza, os discípulos ali desenfaixando o defunto. Aí começa a desenfaixar o defunto. Chega na região da cintura onde está localizado os membros. Aí começa a desenfaixar. Aí começa a aparecer o membro. O defunto, irmão, vai gostar disso? Não é, aliás, o ex-defunto, que agora ele está vivo, ele mesmo não deixaria, irmãos, tirar a faixa dele se debaixo da faixa não tivesse uma vestimenta para tampar a genitália dele. Ninguém vai nu para a sepultura não, irmãos. A não ser indigente, porque indigente ninguém liga para eles mesmo, é indigente. Mas quando encontra uma pessoa que tem compaixão, que tem bondade, que está lá trabalhando lá no necrotério, onde tem pessoas que vai ser enterrada como indigente, uma pessoa de coração bom, ela procura ir nas casas, nos lugares onde pode conseguir um donativo e ela explica ali a situação, olha, amanhã vai acontecer um sepultamento de 3, 4 indigentes e eu preciso aí de um short. Preciso de um short para colocar. Porque as pessoas que trabalham nesses lugares, se tiver
um pouquinho de bondade, um pouquinho de boa ação, elas podem fazer isso. Então eu não posso nem dizer que os indigentes são enterrados nus. No mínimo, eles são enterrados com a roupa que eles são encontrados. Porque eu não acredito que... Eu sei que existe pessoas que nego mata pessoas, que tira a roupa dela e depois mata. Manda tirar a roupa que é para ela poder não correr. Mas se puder correr, corre mesmo pelado, tá? Mesmo pelado, corre. Quem quer morrer? Então, irmãos, esse texto que nós lemos, desnudo seguirei para a sepultura, é um texto contraditório. É um texto que não está de acordo nem com as nossas Bíblias comum que a gente conhece. Como que alguém vai para a sepultura nu, irmão? O camarada que elaborou essa Bíblia aqui, o camarada que fez isso aqui, irmãos, ele tem que rever o conceito, tomar cuidado, porque quem acrescenta e tira qualquer coisa do livro sagrado vai prestar conta a Yahweh, irmãos. Vai prestar conta a Yahweh. Desnudo seguirei. Desnudo é pelado, irmão, sem roupa. Desnudo seguirei para a sepultura. Não é isso que o texto está falando. Está falando que desnudo voltarei para o útero de minha mãe. Aí como? Como que nós podemos entender isso? Como que nós podemos entender isso aí? Jó já conhecia essa estrutura, irmãos. E na conversa com Nicodemos e Alcha, ele falou do novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. E é evidente, irmãos, que o novo nascimento nada tem a ver com a imersão. E quando Yahshua falou para Nicodemos que necessário era ele nascer de novo, Nicodemos entendeu que era entrar no útero da mãe. Só que ele entendeu que era entrar no útero da mãe grande, naquela estrutura que ele estava, naquela dispersação, naquela camada do tempo em que ele se encontrava. E Jó mostra que entrar no útero da mãe, voltar para o útero da mãe novamente, não é voltar grandão, adulto, mas é pelo processo de nascer de novo, pelo processo da reencarnação. E quando eu falo de reencarnação, vocês procuram aí na internet, procurem que vocês vão achar um documento que em 553, em Constantinopla, o imperador da época, eu podia ter pego ele. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, irmãos. Não é nada difícil, não. Eu quero ver se eu consigo achar esse documento aqui, para mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar esse documento aqui. Eu quero mostrar a vocês, meus irmãos, aquele aqui. Vai abrir aqui para mim. E eu agora quero ver se eu consigo capturar a tela dele aqui. Eu acho que eu vou ter que abrir uma nova janela. Vou ter que abrir uma nova janela de captura, creio eu. Janela de captura. Vou colocar aqui mais uma janela. Deixa eu capturar aqui uma janela. Janela 2, ok. Ok. Vamos lá agora. Nessa janela 2, bora ver o que nós vamos capturar nela. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, irmãos. Consegui capturar aqui. Agora eu quero vir aqui para ver como é que vai ficar o documento para vocês aí. Aqui. Deixa eu ver como é que tá para vocês aí. Muito bem, tá aqui, ó. Foi no segundo concílio de Constantinopla, em 553, depois do Mashiach, que o imperador Justiniano e sua mulher Teodora decidiram proibir a crença na reencarnação, por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Isso não é obra minha não, irmão. Esse documento não foi eu que inventei ele, nada disso não. Isso é um documento histórico. Vocês puderam perceber aí, é um documento histórico, irmãos. Então, a doutrina da reencarnação foi a Igreja Católica que tirou essa doutrina.
nos seus concílios. Vocês estão entendendo, meu irmão? Só pelo fato de ser a Igreja Católica que tenha tirado a doutrina, não leva vocês a desconfiar, não? E agora, como a Igreja Católica tirou a doutrina da reencarnação, esse texto aqui, não é esse. É esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, essa janela aqui. Eu quero essa janela aqui. Então, aqui, ó. Tá de acordo isso aqui, irmão? Querendo dizer que não é voltar pelo útero da mãe, através do novo nascimento. Entrar no útero da mãe, irmãos, outra vez, não é entrar depois de grande. É quando a gente morre e vem aqui, reencarna em outro corpo. E isso, irmãos, é categórico. Eu já vou levantar aqui algumas objeções a respeito da reencarnação, porque existem objeções que foram levantadas, e esse amigo que vos fala, eu mesmo levantei muitas dessas objeções da reencarnação quando eu estava no sistema. Eu dizia assim, ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Que história é essa de reencarnação? Era o que eu dizia. E como eu não entendia, eu levantava essa objeção que hoje mesmo, agora, nesse instante, ela vai ser quebrada. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Mas a que homem que está ordenado a morrer uma só vez? O homem de cada dispersação, de cada camada do tempo. Está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso o juízo. Que juízo? O juízo da vivência dele aqui na Terra. Como ele viveu naquele período de vida. Por isso Yalcha diz, quem nasce do Espírito é igual ao vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Eu não sei, nessa dispersação, qual foi meu estágio na dispersação passada. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, irmão, que na próxima dispersação, esse amigo que vos fala não precisará mais reencarnar. Primeiro porque já foi imergido em nome de Yahshua Mashiach. Já começou por aí. E ao homem está ordenado a morrer uma só vez, é isso aqui, é esse homem aqui, essa carcaça aqui. Lembra? Yahshua falando a respeito de Elcana. E a gente sabe que Elcana veio no espírito de Alial. No espírito de Elias. No espírito de Alial. A categórica, a Bíblia diz que Elcana veio no espírito de Alial. O próprio Yahshua disse, na verdade, Elias já veio e eles não perceberam. Aí o texto, mais embaixo, confirma. Aí então os discípulos entenderam que ele falava de Elcana. Entende? Os discípulos entenderam que ali ele falava de Elcana. Então, o espírito que estava dentro do corpo de Elcana era o espírito de Alial. A carne é fraca, o espírito está pronto. O espírito, irmãos, ele está pronto. A carne é fraca. Mas o espírito está pronto. Ele não precisa mudar de conjectura, ele não precisa mudar a estrutura dele. Mas pela carne ser fraca, quando a gente vem nesse mundo, a gente vem na carranca que a gente está agora. Mas se morrer, não volta mais nesse mesmo corpo, com esse mesmo DNA. Porque certamente você não vai voltar na mesma família, no mesmo pai, na mesma mãe. E com essa estrutura, irmãos, a gente entende muita coisa. Qual é a condição para ser salvo? É crer e ser imergido. Essa é a condição para ser salvo. Aquele que crê e foi imergido será salvo. Agora, se não fosse o processo da reencarnação, irmãos, o que falar dos nossos irmãos, dos nossos antepassados? Qual deles foi imergido em nome de Yahshua? Fala para mim, qual dos nossos irmãos foram imergidos em nome de Yahshua? Dos nossos irmãos, dos antepassados. O batismo ali, a imersão ali na travessia do Mar Vermelho, não foi uma imersão igual é feita hoje, irmão. As águas se abriram
eles passaram com o pé seco, eles não se molharam. A água não cobriu eles. Ali não foi a verdadeira imersão. E por que o novo nascimento não pode ser configurado pela imersão? Porque quando Yahshua falou para Nicodemos que necessário era nascer de novo, o ritual praticado, irmãos, era batismo de arrependimento, e esse batismo de arrependimento, essa imersão de arrependimento, ela não era invocada no nome de Yahshua. Era arrependimento de pecado. E Yahshua foi imergido por Elcana? Foi. Mas Yahshua tinha pecado para se arrepender? Não. Yahshua não tinha pecado, Yahshua não cometeu pecado algum. Estão entendendo? O porquê que o novo nascimento, ele não tem a ver nessa estrutura de diálogo que Yahshua esteve com Nicodemos, não tem a ver com imersão, porque ainda não tinha o ritual da imersão. Não tinha. Foi depois da ressurreição de Yahshua que ele deu a ordem para que se emergissem em nome dele, em nome de Yahshua Mashiach. Porque quando nós somos imergidos em nome de Yahshua Mashiach, nós somos ergidos em nome do Pai e do Filho, porque Yahshua tem o nome do Pai no nome de Yahshua. Yahshua. Não tem nome do Pai, Filho, Espírito Santo, não, irmãos. Isso é paganismo. Isso é acréscimo. Nos manuscritos mais antigos não tem essa ordem de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vocês sabem. Vocês e Aldim sabem, mas quem não é muito difícil saber. Vocês estão entendendo a estrutura das coisas que eu estou falando para vocês aqui? Então, dentro de uma expressão, dentro de um arcabouço doutrinário, as coisas têm que ter fundamentos. Lembra? O ladrão lá do madeiro? Ele não foi imergido não, irmãos. Mas pela a excelência da doutrina da reencarnação, pelo mecanismo da doutrina da reencarnação, tudo isso fica explicado. Ninguém, absolutamente ninguém vai estar na festa de núpcia, sem as núpcias, sem as vestes nupcial. E falo veste nupcial, irmãos, com U. Não falo com L, não. Eu escrevo com U. Não quero saber que para o português eu estou errado, para o professor de gramática, para o professor de português eu estou errado, escrevendo veste nupcial com U e não com L. Não quero saber que eu estou errado para eles. Eu quero saber que se as vestes é uma veste nupcial, tem que ser com U, não com L. Entendeu? Por isso chama-se veste nupcial. Como é que você entrou aqui sem as vestes nupcial? Como tu entrou aqui sem as vestes nupcial? As vestes nupcial, irmãos, é o caráter de Yahshua. Então agora, quando nós somos imergidos, nós vestimos as vestes de Yahshua, a justiça de Yahshua. Agora nós não estamos desnudos. Agora nossa nudez foi coberta. O que era a nudez? Nossa nudez, irmãos, eram os nossos pecados, eram as nossas mazelas, que agora ao receber Yahshua Mashiach como o unigênito do Abba, então agora nós vestimos as vestes de Yahshua, veste essa de linho, veste de linho. Falou um puro a outro puro, falou um puro a outro puro. Ao homem vestido de linho. Linho se faz roupa, não se faz comida. Então Yahshua representa o linho. A sua noiva representa a cevada. E na lavoura de Ial tem também o trigo. Esse é o último a ser colhido. Esse vai ser colhido depois da tribulação. O trigo vai ser colhido depois da tribulação. E o trigo vai entender a estrutura que nós, cevada, pegamos só na tribulação, irmãos. Antes da tribulação, eu penso que vai ser muito difícil um trigo entender essa estrutura toda antes da tribulação, porque se entender antes da tribulação é porque não é trigo, é cevada. Lembra do casamento de Ruth com Boaz? Qual era a colheita ali apresentada?
A colheita no casamento de Ruth com Boaz, irmãos, era a colheita da cevada. Ruth representa que povo? O gentílico. Ruth não era Ialdim, era uma gentílica. E Boaz, Ialdim puro. Ialdim puro, casando com uma gentílica, que automaticamente, ao casar com ela, ela tornou uma com ele, ele um com ela. Então, o sangue Ialdim agora passou a correr no sangue de uma gentílica, e dos dois povos Ial fez um. Não existe mais grego, nem escravo, nem livre, nem rico, nem pobre para com Ial e Alcha. Toda a humanidade unida em Ial, em nome de Alcha, formou a família única de Ial. Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. É coisa alta demais para quem não é cevada para entender. Só vai entender essas coisas aqueles que estão na categoria da cevada. Aqueles que fazem parte do casamento com Ialcha e vão configurar entre os 144 mil. Aqueles que não tiveram o seu DNA contaminado pelas picadinhas e, sobretudo, não se rebelaram contra a verdade de Ial. Não maldisseram os filhos de Ial, porque os maledicentes, eles vão ficar de fora, meu irmão, minha irmã. Não pensa você que os maledicentes eles vão fazer parte da relação daqueles que irão estar participando das bodas do Cordeiro? Que não vão, não. Os maledicentes eles vão ficar aqui na tribulação, que é para aprender a ser purificado. E até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. E antes de 2031, não vai acontecer arrebatamento antes disso. Antes de 2031 não acontecerá arrebatamento. Porque a purificação do santuário vai terminar em 2031. Então o santuário será purificado. E de 1º de janeiro de 2031 a 31 de dezembro de 2031 até o pôr do sol, ainda é 2031. 2031 é um ano hexagrama, porque o somatório do ano de 2031 dá 6. 2 mais 0, 2. Mais 3, 5. Mais 1, 6. Então, 2031 é um ano hexagrama, como 2030 é um ano pentagrama, porque o somatório dá 5. Mas o ano 2032, irmãos, não é um ano nem hexagrama nem pentagrama, é um ano perfeito. 2032 no somatório dá 7. E Ial está no controle de todas as coisas, ele sabe tudo. Ial não deixa, irmãos, Ial não deixa os seus filhos no escuro, os seus servos, os profetas no escuro. Mas tem gente que não acredita que tem profeta, irmãos. Tem gente que diz que os profetas acabaram até Ielcana. Ielcana foi o último profeta. Na boca de muitos Ialdim por aí diz que Ielcana foi o último profeta. E porque Lucas 16 diz que a lei e os profetas, em algumas traduções diz duraram até João, outras vigoraram até João. A lei e os profetas. Ué, se não tem mais profeta, também não tem mais lei. A lei acabou. Então quem quiser ir adulterar, matar, não está mais transgredindo lei nenhuma. Ela acabou, ela foi até João. A lei e os profetas vigoraram ou duraram até João, não é isso que o texto de Lucas 16 diz? Mas será que duraram mesmo, que agora não precisa mais de lei, nem tampouco precisa de profeta? É isso mesmo? Claro que não, irmãos. A lei e os profetas vigoraram, ou seja, foram fortes. Não teve um momento em que a lei e os profetas foram fracos. A palavra vigor ali, irmão, não é a palavra vigor
que acabou o vigor, não. Vigoraram, ou seja, foram fortes, tiveram vigor, tiveram força até João. Ou seja, depois de João, apareceram muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. E na boca deles, a lei, irmãos, foi fraca. Quer ver o que eu posso falar para você? Por exemplo, aonde a lei de Ial é fraca? Na boca dos falsos profetas que tem por aí. Nos profetas de Laodiceia. O que os profetas de Laodiceia ensinam? Que o domingo ficou no lugar do Shabat. Isso é mostrar uma lei forte? Não, irmão. É mostrar uma lei fraca. Porque o domingo nunca, jamais vai ficar no lugar do Shabat. Jamais. Lembra, se não me falha a memória, eu acho que é Ishaial 8:20. Foi do agrado de Ial engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Ishaial 8:20 mesmo. Mas não custa nada dar uma olhada aqui. Não custa nada, irmãos. Ishaial, não é aqui não, Paulo. É aqui. Ishaial 8:20. Ishaial 8:20, que nós conhecemos como Isaías. Mas serve também. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Mas não era esse texto que eu queria, não, mas ele também serve. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Tá vendo? Se não há luz, é o quê? Há trevas, irmãos. Se não tem luz, tem treva. Mas tem um texto que diz, depois eu vou procurar e vou trazer aqui. Tem um texto que diz que foi do agrado de Ial engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Como que Ial engrandeceu a lei? Na vida de Ialcha aqui na terra. Ialcha foi a lei viva, ele é a lei viva no nosso meio, irmãos. Ialcha é o verdadeiro cumprimento da lei. Aonde os fariseus proibiam tirar a ovelha, socorrer a ovelha no Shabat, Ialcha diz, é lícito fazer o bem no Shabat. Se você for olhar toda a estrutura do Antigo Testamento, você não vai encontrar uma única linha que fala positivamente do Shabat. É sempre em negativa. Não pode, não pode, não pode. E sempre essas negativas procurando nos levar ao bem. Quando Ial diz que não pode, não é para nos privar do bem, é para nos livrar do mal. Entendeu? Mas já no Novo Testamento, Ialcha vem, a lei viva, a lei em pessoa, e ele agora fala uma coisa que jamais nenhum versículo do Velho Testamento falou. É lícito fazer o bem no Shabat. É lícito fazer o bem no Shabat. Se você é motorista de ônibus, irmão, nesse tempinho que foi 750 ml, porque essa garrafinha tem 750 ml. Eu agradeço Ial por ter bebido tanta água assim. Então, irmãos, se a lei e os profetas duraram até João, e agora não precisa mais de profeta, porque, deixa eu mostrar aqui, sabe? Porque eu estou aqui mesmo na frente do computador, tá tudo pertinho de mim aqui. Eu vou aqui agora abrir em Lucas, Lucas, e eu vou procurar algumas traduções. Lucas 16:16. A lei e os profetas aqui duraram, ó. Olha só o duraram aqui, ó. Esse duraram aqui dá a entender que não precisa mais nem de lei nem de profeta. Ó. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino do Criador. E todo homem emprega força para entrar nele. Então, se esse duraram aqui fosse verdade, então não precisa mais de lei e nem tampouco de profeta. Sendo que em Apocalipse 10:11 manda profetizar outra vez.
Se manda profetizar outra vez, é porque para profetizar precisa ser profeta. Porque se não é profeta, não tem como profetizar. E só escolhe a pessoa para profetizar se ela de fato for um profeta dele. E Al não vai escolher qualquer um para profetizar não, irmão. Agora vamos ver nessa tradução aqui. Deixa eu ver aqui. A lei e os profetas estão a mesma. Deixa eu ver aqui. Aqui já está entre colchetes, ó. A lei e os profetas foram até João. Não é isso. Não é isso que nós queremos aqui. A lei e os profetas chegaram até João. Aqui já é mais coerente, né? Chegaram até João. Chegaram, isso não quer dizer que não ultrapassaram. Daí para frente, o reino de Al, o reino do Altíssimo, é anunciado em cada um, e cada um se esforça para entrar com violência nele. Né? Com violência. Deixa eu ver aqui. Não adianta aqui, porque não é uma língua que eu domino. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino do Criador, e todo homem se esforça por entrar nele. Então aqui esse vigoraram aqui, irmãos, não é que vigorou só até ali. Ou seja, vigoraram, foram firmes, foram fortes até João. E Elcana, né, até Elcana, quando aqui esteve, irmãos, ele esteve no espírito de Elial, ou Alial, esteve no espírito de Alial, dentro daquele corpo. E hoje nós entendemos por que Alcha deixou Elcana ser degolado. Quando ele esteve aqui no corpo de Alial, ele matou 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Degolou aqueles homens. E não era o propósito de Al que ele degolasse aqueles homens. Porque ao degolar aqueles homens, ele se meteu em maus lençóis. Jezabel agora começou a perseguir Alial. E ele, ao fugir dela, fugiu também do alcance dos filhos de Israel, que estavam em idolatria. Ele não pôde pregar por um bom tempo a verdade de Al, porque ele tinha que fugir de Jezabel. E ele, por zelo, ele matou aqueles 850 profetas. Eu sei que a blasfêmia era punida com morte. Eu sei disso, irmãos. Mas naquele contexto, Al não exigiu isso dele. Al não exigiu isso dele, irmãos. E Alcha, quando esteve aqui, ele chegou para Pedro, para Cefa, falou: coloca a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. Alial, quando esteve aqui, irmãos, ele foi trasladado. É evidentemente que ele não viu a morte, mas é também evidentemente que ele não foi trasladado com aquele corpo pecaminoso. Porque o reino do Chamaim não pode entrar carne pecaminosa. E Alcha, quando ascendeu o céu, irmãos, ele não ascendeu daquela carne que ele nasceu aqui na semelhança do pecado. Ele não ascendeu o céu com aquela carne na semelhança do pecado. Mas ele ascendeu o céu na carne perfeita que Adão tinha antes da queda. Aquela carne perfeita que jamais veria a morte se não tivesse transgredido. Então ele ascendeu o céu na carne de Adão antes da morte, antes da queda. Quando ele esteve aqui, ele veio na carne na semelhança do pecado. Com aquele corpo na semelhança do pecado, ele não podia ser recebido no Chamaim pelo Pai. Porque o Pai não aceita nem mesmo semelhança com o pecado. Ele fez todo o sacrifício naquele corpo que tinha semelhança do pecado. Mas quando ele ascendeu ao céu, não ascendeu mais naquele corpo na semelhança do pecado, mas sim naquele corpo na semelhança que tinha antes da queda. Antes da queda, o corpo de Adão era perfeito, não estava sujeito à morte. Não estava sujeito às necessidades que nós hoje temos que desempenhar. Quando a gente come, a gente bebe, e nós temos agora um processo a ser feito pelo nosso organismo para sair as impurezas através da urina e através das fezes. Adão
com o corpo antes da queda, irmãos, tudo era perfeito. Não tinha impureza em nada. Tudo que eles comiam e bebiam ficava retido no organismo deles. Eles não precisavam defecar e nem urinar, porque o corpo era perfeito. O que eles comiam e bebiam era perfeito. Não tinha semelhança, não tinha mancha com o pecado. Então foi nesse corpo que Yahshua ascendeu ao céu, ao Chamaim, depois da ressurreição. Não foi com o corpo na semelhança do pecado, porque o pecado não pode se apresentar diante de Yahweh e ficar impune. Yahshua foi na presença de Yahweh com o corpo perfeito, sem sequer a semelhança do pecado. Com o corpo pós-ressurreição, irmãos, não tinha no corpo de Yahshua semelhança com o pecado. Jamais a palavra ensina que ele se apresentou diante do Pai com um corpo na semelhança do pecado, mas sim com um corpo perfeito. O corpo que nós teremos de volta. Aquele corpo que Adão e Eva perderam lá no Éden para Satanás, lá com aqueles engodos dele. Então, irmãos, nós precisamos entender, focar que o novo nascimento ele envolve novidade de vida, irmãos. O novo nascimento envolve novidade de vida. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que falava a palavra de baixo calão não falava mais. Aquele que era estressadinho procura não ser mais estressado. Aquele que não tinha humildade para reconhecer o erro passa a ter humildade agora. Passa a pedir perdão aos irmãos. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Pergunto para você. Você nasceu de novo? Você nasceu outra vez? Nasceu da água e do ruá? Ou nasceu só da carne? Porque o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do ruá é ruá. O espírito dos maus não tem mais nada a ver com o nosso ruá. As obras dos maus não tem nada a ver mais com as obras daqueles que nasceram do ruá do Pai, do Abba. E não entender essas coisas, irmãos, nós não vamos ajuntar. Pertinho, fica bem pertinho. Se a gente não ter essas coisas, se nós não termos essas coisas, nós não vamos juntar. Pegar e ajuntar, abraçar, colher, receber. Se nós não temos o ruá de Yahweh, nós não vamos ajuntar com ele, com Yahshua. Nós vamos espalhar. E o ruá de Yahweh, irmãos, ele quer ajuntar. Como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Por que a galinha junta os pintinhos debaixo das asas? Quando ela vê o gavião lá em cima, ela sabe que aquele bicho lá em cima, aquela ave, come filhote de galinha. Porque os pintinhos são filhotes, são os filhotinhos da galinha. E ela pega, chama eles, que ela vê o gavião, ela chama ele, ela vê a águia, ela chama ele, abre as asas e coloca os pintinhos debaixo das asas e ela mesma correndo risco. Porque as águias também atacam a galinha, irmão. Ela come a galinha grande também. Não é só os pintinhos, não. Então, dentro dessa conjuntura de coisas, nós precisamos estar atentos, estarmos firmes para entendermos o propósito de Yahweh, para buscarmos a conexão exata, de preferência sem ruído. Mas nesse mundo em que vivemos, por causa das mazelas do pecado, a nossa união, a nossa conexão, ela pode sofrer um ruído aqui, um ruído ali, mas nada que venha fazer você maldizer o teu irmão, chamar o teu irmão de herege, chamar o teu irmão de rominto, nada disso, irmão. Não é esse o caráter de Yahweh. Ele não nos deu autoridade para nós assumirmos uma posição
que não reflete o caráter dele. Repito, nós não temos condições de discernir, de ter o discernimento, de conhecer o que é trigo e o que é joio. Conhecer a árvore pelo fruto é uma coisa. E isso trazendo para o literal. Se eu como uma goiaba e amanhã passo debaixo de uma jaqueira que está cheia de jaca, comi uma goiaba hoje. Aí eu vou apontar para aquela jaca, lá ontem de noite eu comi uma goiaba e vou apontar para uma jaca? Pô, se eu vi que eu comi uma goiaba ontem de noite, eu conheço a goiaba. Se eu passar por debaixo de uma árvore, de uma jaqueira, eu não posso dizer lá, comi uma goiaba igual aquela, não. Pé de goiaba é pé de goiaba, pé de jaca é pé de jaca. É nesse sentido que pelos frutos a gente conhece a árvore. Você está entendendo? É nesse sentido. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Agora eu digo para você, tem muita gente com emoná fingido no nosso meio, irmãos. Tem muita gente que parece ser trigo, que parece ser cevada, mas no final nós vamos descobrir que é joio. E como nós vamos descobrir isso? Porque quando a gente vê a colheita que Yahweh vai fazer, e Alcha no meio, junto com os anjos, aí a gente vai olhar assim e vai, ué, cadê fulano? Aí tu vai, fulano tá lá. Fulano não era cevada, fulano não era trigo não. Fulano era joio. Aí você vai dizer, eu pensava que era trigo. Eu pensava que ele era cevada. Mas ele era joio. E só no final que nós vamos descobrir as surpresas que nós teremos, irmãos. É exatamente quando for separado o trigo do joio. Aquelas pessoas que às vezes você não dá nada para ela, e você a julga, e você a tem como uma falsa profetisa, um falso profeta. No final das contas, você pode se surpreender. E dependendo da situação, se surpreender na condição de joio. Se você ter alguma surpresa na condição de cevada ou na condição de trigo, legal para você. Feliz é você. Mas já pensou se a surpresa ainda vir com você estando na condição de joio? Você que pensava que era um trigo, você que pensava que era uma cevada, e no fim foi mostrado que você é um joio? E aí, meu irmão? E uma coisa eu falo para você, uma das características, e a característica não comprova que a pessoa é uma coisa ou outra, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro. A característica de uma coisa não comprova que aquela coisa é aquela coisa. Ou prova que por causa disso ou por causa daquilo, fulano é trigo ou fulano é joio. Não, não é isso não. Mas normalmente os filhos de Al, eles não se rebelam contra Al, não se levanta contra os Ialdim, contra o corpo do Mashiach. A gente respeita, até que chega o dia e a hora em que Yalcha com os anjos, com os mensageiros, irá fazer a colheita. Porque só eles sabem de fato e de verdade quem é trigo e quem é joio. Só eles sabem. Nós não sabemos, irmãos. E é por isso que nós não podemos arrancar o joio. Porque ao arrancar o joio, poderemos arrancar a cevada. Porque a cevada, ou melhor, o trigo e o joio, é muito parecido, são muito parecidos. São muito parecidos. E por isso nós não temos autoridade para arrancar o joio. Até porque nós não temos o discernimento correto, com 100% de certeza. Essa planta é joio, então eu vou arrancar. Nós não temos, irmãos. Presunçoso, soberbo é aquele que fala que tem. Está desobedecendo, está se rebelando contra Yalcha. Yalcha diz que é para deixar o joio crescer junto com o trigo até o final. Se você tem a capacidade, a petulância de excluir um irmão, de excluir uma irmã, é com você mesmo. Você é livre para poder fazer essa escolha. Eu não me atrevo a excluir de nosso canal aqui, de nossas redes sociais, no Facebook, no Zap. Eu não tenho essa coragem, irmãos. Espero que você também não tenha. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente.
fazendo resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça no Chamaim e na Amá, terra, né? A sua vontade, o seu nome, a sua honra e o seu poder. Em nome de Yahshua Mashiach, esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Assim seja.